alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós já vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho que a gente viu na aula anterior, tá? Então, a gente viu as etapas da produção. E as etapas da produção nada mais é que uma organização sistemática de como serão conduzidas as gravações. Então, ela é importante porque é um preparo, uma organização que a gente faz, né, antes de gravar, durante a gravação e pós-gravação. É toda a organização para que todo o processo ocorra de uma forma bem organizada e para a gente minimizar e evitar possíveis problemas, tá? Então, é composto por pré-produção, que ocorre antes, né, da gravação em si. A produção é a própria gravação, é o momento que a gente está gravando, tá? E a pós-produção é depois de gravar. E também existe a divulgação, né? Que geralmente a gente não grava um vídeo, né, todo bem elaborado, sem ter intenção de gravar. Ou se a gente não, de divulgá-lo, né? Então pode ser que a gente grave e não divulgue, mas aí geralmente são vídeos não tão elaborados, vídeos que a gente quer guardar, como por exemplo, festa de aniversário, ou algum vídeo do nosso pet, alguma coisa desse gênero. Aí a gente não pretende divulgar, mas quando a gente não pretende divulgar, a gente não tem toda uma organização, todo um preparo. Geralmente a gente faz esse preparo, né, de pré-produção e pós-produção, quando a gente pretende postá-lo no YouTube, Instagram ou em qualquer outra plataforma ou rede social, tá? Cada uma dessas etapas é necessária para transformar a sua ideia em um projeto audiovisual. Então, né, foi como já expliquei bastante na aula passada, não vou me adentrar muito para não ficar muito extenso, mas só recapitulando, né, a gente pensa em tudo que a gente vai fazer, o que a gente vai precisar, qual que vai ser o vídeo, qual que vai ser o roteiro, na nossa pré-produção. Na produção a gente faz, né, tudo que a gente planejou na pré-produção, e o pós é quando a gente arruma cenário, faz os ajustes no vídeo, né, a edição em si, então corta algum pedaço, coloca algum efeito, faz uma mágica no nosso vídeo, né, na pós-produção, e depois a gente divulga, né, publica, divulga, compartilha link com os amigos e coisas do gênero, tá? Então, é extremamente necessário seguir o cronograma para manter tudo sob controle. Então, foi como eu já falei, né, aqui no início, a gente faz toda essa organização para a gente conseguir fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Se a gente já faz, né, um planejamento, pensando tudo que a gente vai precisar para gravar e tudo que a gente vai precisar para falar ali, tem todo o nosso roteiro, tudo fica muito mais direitinho, tá? Hoje vocês vão ver até um exemplo, hoje eu precisei de uma pré-produção para gravar essa aula, um pouquinho mais elaborada, mas no decorrer da aula vocês vão entender, tá? E aí eu dou um insight sobre isso. Foi como eu falei, todas as nossas aulas estão interligadas, né? Principalmente agora a gente está chegando em aulas que estão muito coligadas umas com as outras, tá? Mas bora para a aula propriamente dita, né? Então, continuamos no nosso bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais e hoje nós vamos falar de orçamento. Parece que vai ser uma aula um pouquinho mais chata, no início ela é um pouquinho mais teórica e eu falo a nível cinema, mas eu vou tentar ao máximo trazer para a nossa realidade, tá? E ela vai ser um pouquinho diferente hoje, um pouquinho mais dinâmica. Eu, pelo menos, já estou super empolgada, então eu espero que vocês gostem, tá? Então, assistam com bastante atenção. Então, a nossa parte um pouquinho mais teórica, vamos começar, né, com orçamento no projeto audiovisual. Lembrando que tudo que eu vou explicando aqui, eu estou falando no nosso nível máximo, a nível cinema, como tudo é produzido, como tudo é feito, tá? Mas aí eu tento trazer, né, para a nossa realidade, os nossos vídeos mais amadores, nosso mundo de YouTube, tá? Então, vamos lá. O orçamento de uma obra audiovisual é uma relação de todos os consumos, equipamentos e serviços que você irá utilizar durante a execução do seu projeto. Portanto, tudo que está envolvido na produção necessariamente precisa estar no orçamento. Então, né, quando a gente fala de filme grande, tudo tem que ser planejado, até mesmo uma balinha tem que estar ali no orçamento, porque se não está no orçamento, acaba que não compra, se não compra, fica faltando para determinada cena, tá? Então, tudo é importante. No nosso caso, como geralmente a gente faz vídeos um pouquinho mais curtos, isso fica muito mais fácil, né, de fazer esse planejamento de orçamento, porque às vezes a gente nem precisa de nada. E muitas vezes, né, como eu citei bastante na aula anterior, se a gente está fazendo um vídeo de bolo, por exemplo, a gente não pode esquecer da farinha, do ovo ou de algum ingrediente, porque senão vai fazer falta ali na hora do vídeo, e isso tem que estar no nosso orçamento, tá? Eu vou exemplificando isso também um pouquinho mais pra frente, e vou tentar usar esse exemplo, igual da aula passada, do bolo que, né,
precisa de um planejamento um pouquinho mais assertivo do que vídeos que a gente geralmente só explica alguma coisa, dependendo de algum tutorial, né? Esse é uma questão que fica um pouquinho mais complicada se a gente esquece, por exemplo, do ovo. A gente sabe que dificilmente vai fazer conseguir fazer o bolo, a não ser que nessa receita especificamente não vá o bolo, o ovo, tá? Mas vamos lá. É extremamente recomendado gastar algum tempo na elaboração do orçamento, para que surpresas não ocorram durante a produção, né? Então, a nível cinema, a gente sabe que isso fica um pouquinho mais complicado, se esquece de alguma coisa, ou de várias coisas, complica mais. Foi como eu falei, no nosso caso, são detalhes mais simples que também acaba ficando mais fácil de ajustar. Mas se a gente já pensa em tudo que a gente precisa antes, fica muito mais fácil na hora do vídeo. De um modo geral, um projeto audiovisual passa por 4 etapas de produção. Cada uma delas tem suas particularidades e geram necessidades distintas no orçamento. Então, foi um pouquinho que a gente viu na aula anterior, né, que foi a pré-produção, que é o preparo. Então, nessa fase acontece a análise do roteiro, assinatura de contratos, né, com a equipe, as reuniões e tudo aquilo que a gente já conversou também, não vou me adentrar muito, eu trouxe aqui para relembrar. Então, todas as etapas a gente tem um orçamento. Por exemplo, falando a nível cinema, a gente vai fazer os testes de elenco, lembra que eu comentei? Provavelmente vai ter que alugar um espaço, vai demandar tempo, vai ter deslocamento de pessoas, então isso vai gerar um custo, e a gente tem que calcular esse custo. Na produção, vamos precisar de 3 câmeras. Aqui a gente só tem 2, então a gente vai precisar de mais uma câmera, vai ter que comprar mais uma câmera, por exemplo, tá? Né? Então a fase de produção e execução é a fase que a gente faz a filmagem. Pós-produção é basicamente edição, né? Então, nessa etapa acontece o tratamento de cor, imagem, som das gravações, bem como a montagem do produto final, então, é a finalização. Então, a nível cinema, tem que ter uma pessoa específica para fazer as edições, fazer os cortes, o tratamento de imagem, som e tudo mais. Então, também demanda verba, demanda dinheiro e tudo isso tem que estar calculado. Então, no caso deles, é muito mais complicado porque acaba muitas vezes, né, dependendo do filme, envolvem milhões, né, é muito dinheiro. Claro, quanto menor a produção, foi como eu falei, fica mais fácil, fica mais simples e também demanda menos dinheiro, mas de qualquer forma a gente tem que organizar. E a divulgação, que geralmente também gasta bastante, né, com o marketing, que a divulgação é a parte que a gente comercializa, né, os nossos vídeos e filmes. Então, a nível cinema, isso também demanda bastante dinheiro e a gente precisa ter todo esse planejamento. Por exemplo, eu só posso gastar 10 mil com esse filme. Então vai ser 1.000 para isso, 500 para isso daqui é 3 mil, é um pouco mais caro, e aí vai fazendo orçamento para a gente não se perder, né? Desenvolvimento. Esta etapa é dedicada à criação e ao desenvolvimento do projeto. Serão feitos roteiros, sinopses, descritivos de personagens, de ambiente e do universo onde a história ocorre. Então, a partir do momento que a gente desenvolve toda a história, vamos dizer assim, então a gente sabe, vai ter 5 personagens, um personagem é camponês, o outro é ferreiro, o outro, não sei, só exemplificando. Então a gente vai ter que ter roupa para esse tema, roupa para esse tema e roupa para esse tema. A gente vai trabalhar apenas em um único ambiente, mas a gente vai precisar de uma espingarda, né, de mentira, de um machado, não sei, né? Só estou exemplificando só para vocês entenderem. Né? Vamos precisar dessas ferramentas. A gente vai comprar, a gente já tem, a gente consegue pedir emprestado. Então, no desenvolvimento, a gente vê o que precisa e assim a gente vai fazendo o orçamento. Um dos gastos mais comuns nessa etapa é com roteiro, pesquisa e produção executiva. Então, também é muito importante pesquisar e, geralmente, né, a nível cinema, tem uma pessoa que fica responsável só pelas pesquisas sobre a história, né? Ao final do desenvolvimento, teremos todo o material necessário para orçar e planejar a execução do projeto. Foi como eu falei. São tantos personagens, vai ter que ter essa roupa, vai ter que ter esses utensílios, vai ser isso que vai ser necessário. E aí coloca no orçamento e vê se as contas fecham. O produtor executivo vai realizar um planejamento inicial, que será aperfeiçoado durante a etapa de pré-produção. Então, né, faz um esboço, entende tudo que vai precisar e depois vai ajustando para tudo ficar certinho, tá? Que ao longo também a gente, nossa, posso usar isso, posso usar aquilo, né? Ao longo da produção a gente também pensa nesse tipo de coisa, acontece isso. Orçamento do projeto. Não basta apenas uma relação de itens para se montar um orçamento. É preciso também saber qual será o desenho de produção adotada. Então, não apenas fazer uma lista, mas tem que saber o que vai utilizar,
que vai precisar, qual que vai ser a metodologia que vai usar para fazer aquelas gravações. Então, tudo tem que ser bem planejadinho para na hora de realmente ser feito não faltar nada. Ah, esqueceu de comprar isso ou faltou determinada coisa. Cada projeto tem sua própria necessidade de produção. Um documentário baseado em imagens de arquivos vai ter muito mais investimento e tempo direcionado à pesquisa do que uma sketch de humor. Então, dependendo do que você vai fazer, né? Por exemplo, as minhas aulas, eu não preciso. Tudo que eu utilizo são coisas que eu já tenho, eu não preciso desembolsar, não vou me preocupar em questão de valor, tá? Por exemplo, já no nosso exemplo de bolo. Com certeza tem muitos ingredientes que a gente já tem em casa, mas aí alguém mandou, né? Algum inscrito do canal mandou uma receita e falou, testa aí para ver se é legal. E aí vai, não sei, alguma coisa que eu não tenho em casa. Eu vou ter que comprar. E se eu não comprar, eu não vou conseguir fazer o vídeo. Então eu preciso, esse vídeo eu não consigo fazer agora porque eu não tenho dinheiro. Eu só vou receber dinheiro dia 20. Então dia 20 eu vou ter dinheiro, eu compro isso que eu não tenho, e aí eu faço esse vídeo lá para o dia 20. Então precisa de uma organização, tá? Tentei dar um exemplo básico usando o nosso dia a dia, tá? Saber como o projeto será produzido é uma tarefa do produtor executivo. E a escolha dele por determinada estratégia de produção vai ser traduzida também num cronograma. Então, a gente já falou, né, do cronograma, a gente tem que ser super planejadinho nesse quesito. Orçamento e cronograma são duas coisas que andam juntas, pois a alteração de um impacta diretamente no outro. Se você planeja 4 meses de gravação, mas só tem dinheiro para 2, é preciso rever seu cronograma. Então, né, quando a gente faz um cronograma, foi como eu falei, falando a nível cinema, um cronograma de um filme, a gente sabe que é muito mais elaborado, pode demorar semanas, meses, dependendo do filme, tem filme que é elaborado durante anos, né? Então, tudo isso custa uma verba. Tem alocação de espaço, elenco, alimentação, são várias coisas. Se você não tem verba para fazer tudo isso, aí já fica um pouquinho complicado. Por isso que a gente tem que ter noção do que a gente vai gastar no orçamento e saber, né, quanto tempo, ter tudo bem planejado. Então, um está associado com o outro, tá? Cada produtor executivo monta o orçamento e o cronograma, levando em conta as características da empresa onde trabalha. Por isso, um mesmo projeto pode ter orçamentos e cronogramas diferentes, dependendo da produtora que irá produzi-lo. Então, tudo isso também depende da produtora. Não vou também adentrar muito nisso, que foi como eu falei, eu explico a nível cinema para a gente entender o macro, o máximo, mas, né, na nossa realidade é um pouquinho diferente, mas depende de youtuber para youtuber. A gente vê que tem alguns vídeos que são super elaborados e com certeza acaba gastando um pouquinho mais de dinheiro ou tem a necessidade de comprar alguma coisa, e já tem vídeos que a pessoa simplesmente fala e sempre mostra e usa o que ela já tem. Ela não tem a necessidade de comprar algo novo, ela não tem uma demanda de gastos, tá? Elaborando o orçamento. Para montar seu orçamento, você precisa primeiro ter em mãos o roteiro. Então, quando a gente fala de roteiro, você tem que saber a ideia. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo de bolo. Então, você já sabe, talvez você já tenha um roteiro todo bem planejadinho, direitinho, ou pelo menos você já sabe que você vai fazer um bolo. Aí, utilizando, né, o exemplo, a aula e um vídeo de bolo, na aula eu sei que provavelmente eu não vou precisar gastar com nada, né? Eu não vou precisar me preocupar com essa parte de orçamento, né? Provavelmente na maioria das aulas eu sempre vou usar o que eu tenho em casa. Já se eu vou fazer um bolo, pode ser que eu tenha tudo que eu precise ou não. E aí foi como eu falei, um inscrito pode sugerir uma receita e pode ser que eu não tenha aquele determinado ingrediente em casa, tá? Então por isso que a gente precisa saber, né? Principalmente quando, né, um vídeo só talvez não tenha tanto impacto, mas começa uma playlist ali no canal testando receitas. A partir do momento que você se propõe a testar receitas, vai receber vários tipos de receitas e vai ser coisas, né, ingredientes que você tem em casa ou não. Então, você tem que estar preparado, né, para mandar uma receita que precisa de algo bem diferente. Né? Por exemplo, literalmente cacau. É um pouquinho difícil de se encontrar e não é tão barato. Então, você vai demandar tempo procurando e também vai gastar dinheiro para procurar determinado ingrediente que você não tem em casa. Então, a partir do momento que você propõe essa ideia, né, ou qualquer outra coisa, eu estou seguindo essa linha que foi o que eu comecei exemplificando. Então, vou testar receitas, você vai precisar saber que você vai ter um orçamento, você vai ter que ter um limite, por exemplo, eu vou disponibilizar R$100
né? Eu vou poder gastar R$ 100 para fazer esse tipo de vídeo. Então, você vai ter noção do quanto você pode gastar. Então, você viu que uma receita que vai passar do seu orçamento, já deixa ela para depois ou remaneja, né? Tem que ter essa organização. Em seguida, você irá dividir esse roteiro para fazer o levantamento de todas as necessidades de produção. Com isso, o produtor executivo define uma estratégia de produção e elaboração, elabora o orçamento e o cronograma do projeto. Né? Então, isso aqui é mais falando a nível cinema. Então, vai dividir, entender cada parte e o que vai necessitar de comprar, né, para fazer esse orçamento, tá? Como todo trabalho de planejamento, você vai perceber os problemas e os desafios na medida em que avança na organização do orçamento e do cronograma. Então, ao longo, né, você vai lembrando, vai precisar de determinada coisa. Ah, mas também se eu for usar isso, eu vou precisar de outra coisa. Então, a gente vai lembrando e vai vendo o que a gente vai precisando, né? Quando eu fui elaborar também essa aula, eu cheguei aqui e falei, tá tudo pronto. Não, pera, precisa ajustar isso, isso, isso. Então, por mais que a gente se organiza, às vezes a gente ainda precisa fazer alguns ajustes, tá? O orçamento bem estruturado, assim como o cronograma bem organizado, ajudam a prevenir problemas durante a produção e otimiza o tempo da equipe, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais disso, trazendo bem para a nossa realidade, tá? Importância dos orçamentos. A construção de um orçamento que seja assertivo em suas previsões dá à equipe de produção e à direção uma noção mais apurada de quais serão os custos para viabilizar a execução do projeto em todas as suas fases. Então, foi como eu falei, basicamente isso, né, o orçamento ajuda a gente a ter controle dos gastos e que não ocorra alguma coisa, né, igual o exemplo do bolo, acabou o ovo, né? Não coloquei o ovo no meu orçamento, esqueci dele, passou batido, na hora de fazer a receita não consegui fazer, porque estava sem ovo, então vou ter que sair para comprar, demanda um tempo, tem um atraso ali naquele projeto de gravação, mesmo sendo pequeno, esses detalhes acabam atrapalhando. Quanto mais informações do seu orçamento detalhado puderem ser precisas, mais seu orçamento poderá ser preciso e evitar sustos ao final do processo, né? Então, acha que vai, né, o exemplo de testando receitas. Ah, não, eu só tenho R$ 100, mas eu já conversei com os meus inscritos, eu vou fazer essas 3 receitas. Quando você vai ver, chegou na segunda receita, você já gastou todos aqueles R$ 100 que você tinha, né, colocado como base, como limite para você gastar. E aí você não consegue fazer e vai ficar devendo aquela receitinha que você já tinha, né, falado, né? Nossa próxima receita a gente vai fazer o bolo de laranja com chocolate, por exemplo. E aí quando você vai ver, acabou o seu dinheiro e você precisa comprar o chocolate. E aí você não tem mais dinheiro. Então, é claro que eu estou tentando trazer para a nossa realidade, mas né, em um filme grande, num longa-metragem, não vai ser simples assim, esqueci de comprar o chocolate. Pode ser que seja um problema um pouco maior e demande muito mais dinheiro e aí complica. É bastante comum que algumas áreas sejam esquecidas de serem orçadas e acabem por trazer prejuízos à produção, o que não é o objetivo do projeto em si. Então, né, geralmente quando a gente fala a nível cinema, vamos supor que esqueceu de fazer o orçamento sobre alguma parte do som, e aí precisava de algum equipamento, precisava de alguma coisa muito específica, e aí esqueceu de orçar. Quando chega na hora de gravar, putz, a gente não tem essa determinada coisa. E aí, é claro que eles, né, já fizeram, sei lá, metade do filme, por exemplo, e aí precisa daquela determinada coisa. Não dá mais para voltar atrás ou talvez mudar. Aí, claro, tentam adaptar ou acaba gastando dinheiro e acaba saindo um dinheiro a mais do que foi planejado. Né? Nesse exemplo que eu falei do bolo de laranja com chocolate, faltou chocolate, eu já tinha passado os meus R$ 100, fui lá, gastei R$ 20 em chocolate, tá? Por exemplo. Então, saiu R$ 20 do que estava sendo planejado. Então, foi como eu falei, a gente está trazendo para a realidade, são valores pequenos, mas imagina uma gravação, 2 mil, 20 mil, né? E com certeza isso tem um impacto muito grande, por isso que tudo tem que ser muito bem planejado, tá? E agora a nossa parte na prática. Então, trazendo, né, expliquei bastante a nível cinema, tá? Acabei adentrando um pouco mais, mas tentei trazer exemplos práticos. Mas agora vamos literalmente na prática para quem está começando, por exemplo, um canal do zero, tá? Então, o que a gente vai precisar nesse começo, claro que não tudo é uma regra, tá? Mas vamos supor que a gente quer começar de um jeito um pouco mais profissional, não tão amador, o que a gente vai precisar.
Então, uma câmera ou celular, né, uma câmera semi-profissional, profissional, aí vai depender, né, da sua disponibilidade de orçamento, de valor, né, quanto você vai estar podendo gastar. Ou você pode simplesmente já usar o celular que você tem, ou comprar um celular que seja um pouco melhor, aí vai depender das suas condições financeiras em relação a esse projeto de se tornar, né, o mais novo YouTuber, tá? Então, uma câmera ou um celular, e eu vou falar um pouquinho mais disso. Iluminação, aí pode ser um abajur, pode ser procurar um lugar mais iluminado da casa, pode ser usar algum celular com flash, por exemplo, tá? A gente pode fazer adaptações, ou realmente comprar uma ring light, tá? Microfone, a gente pode estar usando o nosso microfone de celular, comprar um que seja melhor, um sem fio, ajuda bastante também na hora de gravação, ou comprar, por exemplo, igual eu uso, não sei se vocês conseguem ver, né, mas eu uso um microfone lapela, que é um microfone um pouquinho mais próprio, ele tem essa espuminha, não sei se fez barulhinho, mas tem essa espuminha que ajuda a diminuir os ruídos, então ele acaba ajudando bastante, né? Que muitas vezes a gente grava em um horário que tem um pouco mais de barulho. Às vezes acaba saindo um barulho ou outro, mas essa espuminha ajuda a minimizar bastante o ruído, então um microfone estilo lapela é bem bacana, mas não dá, meu orçamento não vai permitir que eu compre, né, um microfone desse estilo. Muitas vezes comprar um microfone um pouco mais barato, seja com fio ou às vezes sem fio, se você vai gravar mais longe, né, do celular, principalmente se a gente for usar o celular para gravar, ele acaba ajudando, né, que a gente coloca ali no Bluetooth e consegue utilizar. Tripé, que aí temos vários tipos de tripé, né, vou mostrar. Então, quando eu estava falando de preparação, né, eu falei, vou falar dos tripés, eu lembrei, vou mostrar os que eu tenho. Por exemplo, tem esse tripézinho, tá? Que ele é de mesa, então, dependendo do que você vai fazer, ele pode ser muito útil, né? Ele é literalmente um tripézinho, acho que dá para vocês verem. Ele é bem legal. Eu já tinha, até antes de fazer vídeo no YouTube, às vezes é legal para você assistir, se quer assistir alguma coisa no celular, tá estudando, né? A galera que estudou bastante online, a gente coloca ele na mesa, vai estudando pelo celular, já vai anotando ali na mesa mesmo, então ele é bem legal. E dependendo também do vídeo que você vai fazer, pode ser que você necessite de um tripézinho menor, e esse daqui é bem bacana. Esse outro não é um tripé, vou fazer os barulhos. Ele é, não sei como chamar isso, mas também, né, coloca o celular aqui. Ele é um suporte, e aí dá para prender na mesa, não sei se vocês estão vendo. Ele é bem durinho, mas dá para ajustar, e claro, dependendo do que você está fazendo, você pode utilizar ele também. Ou, né, eu não tenho dinheiro, não posso gastar nada, eu tenho que ser o youtuber pobre, que não tem nada, eu não consigo desembolsar nenhum dinheiro nesse primeiro momento. Pega um monte de livro, faz aquela... Ou se conseguir, geralmente não é muito caro. Esses dois que eu mostrei, eles não tendem a ser tão caros. E aí dá para fazer aquela pilha de livros e colocar esse daqui, porque ele vai ter uma estabilidade melhor, não tem o risco do celular cair, que geralmente quando a gente só apoia o celular, às vezes ele acaba escorregando, então esse tripézinho já ajuda, né? Até para quem gosta de fazer vídeos no TikTok também, ele é bem legal, porque a gente consegue desrosquear e consegue girar, então coloca o celular, né, na vertical ou na horizontal, a gente consegue ajustar toda uma curvatura dele, se vai ficar mais alta, porque assim ele não vai ficar fixo, mas a gente consegue dar uma ajustada nele, preciso que fique mais baixo. A gente dobra as perninhas, e aí a gente consegue, né, dá pra mexer nele inteiro, e aí a gente consegue fazer um resultado que fique legal, tá? Já falei aqui um pouquinho de tripé, então a gente se vira do jeito que dá, e aí coloca, né? Não, ainda não deu altura, coloca alguns livros, alguns cadernos, empilha alguma coisa, coloca o tripé, que o tripé vai ajudar que ele fique mais fixo e que ele não caia, às vezes durante a gravação, se você bate, ele só vai dar uma balançadinha, mas vai ficar tudo certo, né? Cenário, aí depende muito de pessoa para pessoa, e foi como eu falei, depende do lugar que você quer gravar, foi como eu já indiquei. É bacana a gente tentar gravar próximo a uma janela que tenha luz natural, então isso favorece bastante, mas muitas vezes a gente gravando de frente para a janela, às vezes apoia até o celular na janela, o cenário que está atrás não é tão bacana, então a gente vai fazendo adaptações ou não, às vezes tem um cenário super bacana, que dá para gravar legal e dá para a gente colocar algumas coisas, né, nesse cenário. Aí também o que eu trouxe, que, né, tudo antes de eu fazer o vídeo eu já fui separando. Vamos supor que eu não tivesse feito, né, o meu planejamento, a minha pré-produção. Sempre que eu vou iniciar aqui, eu já deixo tudo mais ou menos no esquema, eu deixo ali a minha aguinha para eu não ter que buscar em outro lugar, então
ao longo do vídeo eu tento fazer pausas que vocês não percebam, mas eu acho que vocês acabam percebendo, né? Então faço algumas pausas, por exemplo, tomo a minha água e hoje eu ia trazer, né, mostrar esses materiais. Se eles estivessem guardados onde eles costumam ficar, eu ia ter que sair, eu ia ter que pausar, né, o meu vídeo, não ia ficar tão fácil para eu conseguir pegar e mostrar para vocês. E no caso, ó, falando de cenário, tá? Esse daqui não é do meu canal, é do canal do meu noivo, que ele também tem um canal, e futuramente ele quer mudar o cenário. Atualmente ele está com um estilo de cenário, mas mais pra frente a gente tem ideia de fazer um novo cenário, né? A gente vai tendo ideias e vai mudando, a gente não precisa ter o mesmo cenário para sempre. Muito pelo contrário, é legal, né, o youtuber mudar o cenário onde ele está. Conforme o canal vai crescendo, a gente vai tendo ideias e ganha, né, as plaquinhas do YouTube, então a gente quer adicionar o nosso cenário e vai elaborando e vai ficando mais interessante. E no caso dele, a gente tem algumas outras plaquinhas, mas eu quis mostrar essas daqui para vocês. E a gente pagou menos de R$2 nessas plaquinhas, né? Elas ainda estão embaladas. Essa daqui é Crise Só Se For de Riso. Ele tem um canal de educação financeira, então Crise Só Se For de Riso. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Esse daqui, rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Né? Também é bem bonitinho. E esse daqui, seja rico daquilo que o dinheiro não compra. Então, são coisas bem simplesinhas que muitas vezes a gente coloca, né, no fundo do nosso cenário e vai ficar super bacana, vai ficar super bonito e não necessariamente a gente gastou muito dinheiro igual. A gente tem outras plaquinhas, mas a gente não gastou, acho que nem R$10 com essas plaquinhas. E com certeza, quando a gente for elaborar o nosso cenário, ele vai ficar super personalizado, super bacana, super bonitinho. Então, é bacana fazer algum cenário ou tentar buscar algo que fique mais bonitinho. Foi como eu já falei. Aqui eu não arrumo, não tem basicamente um cenário, parece que está realmente atrás de mim, porque o foco das nossas aulas não sou eu, não é o cenário, né? A gente não está preocupado com isso. Eu estou muito mais preocupada com os slides, com o que vai aparecer na tela e principalmente com a minha explicação para vocês. Mas no YouTube, geralmente, a gente toma um pouquinho mais de cuidado com esse quesito de cenário, das coisas estarem organizadas. E foi como eu falei, não dá para gastar, às vezes a gente gasta com muito pouco, ou cria alguma coisa que a gente consiga fazer com materiais que a gente tem em casa, tá? E figurino e acessórios, que aí depende muito do que você vai estar gravando, muitas vezes você nem vai precisar de nenhum figurino, nenhum acessório. Mas pode ser que talvez precise, né, quando a gente vê muito hoje em dia esses vídeos de comédia, que são homens que interpretam mulheres e colocam aquelas perucas, ou utilizam, raptam uma roupa da mãe, da irmã, e coloca aquela, né, uma roupa feminina. Então, isso também faz parte, né, dependendo do vídeo, vai precisar de algum figurino ou de alguns acessórios especificamente, tá? Mas isso também a gente não se prende tanto, mas vai falando de tudo que pode ser que a gente precise utilizar durante esse início na jornada no YouTube, tá? E agora a parte que vai ser um pouquinho mais diferente é esse site, né, tudocelular.com, que eu quero indicar para vocês. Já deixei tudo aberto também, né, na hora da minha pré-produção. Eu já deixei tudo no esquema que eu comentei para a gente dar uma olhada, tá? Como a gente falou de orçamento, eu tenho uma grana, eu quero dar uma investida para iniciar a minha carreira no YouTube. E eu estava pensando em comprar um celular. Como que eu faço? Qual é o melhor celular? A gente sabe que câmera acaba sendo um pouquinho mais cara. E o celular tem a vantagem que você consegue usar para gravar e já consegue editar e já usa ele também como celular. Ou também, às vezes, compra um usado que tem uma câmera boa e você pode deixar ele só para gravação e edição e aí fica um celular separado do seu celular pessoal, vamos dizer assim. Aí, é claro, vai depender da necessidade de cada um e também do valor que a gente pode gastar. Mas, referente a celular, foi como eu falei, não vou focar muito em câmera, até porque eu acho que eu não sou 100% a melhor pessoa para indicar câmeras, tá? E também pelo fato de quem está iniciando, às vezes acaba sendo muito caro, né, pra gente comprar uma nova, então geralmente a gente acaba comprando uma usada, mas o que eu gosto na vantagem do celular é que hoje em dia tem celulares com câmeras bem legais, né, que já dá para ser bem bacana, e a gente também consegue editar o vídeo no celular, tá? Então isso que é muito legal. E aí aqui, esse é um comparador de celular. Então a gente coloca o nome aqui e ele faz comparativo entre, acho que até 4 celulares. Ó, vou utilizar os que já apareceram aqui, igual, ó, esse daqui que é lançamento. Nem sei que celular é esse. Esse daqui da Samsung também. E esse Redmi, por exemplo, tá? Ó, ele já vai aparecer aqui pra mim.
não apareceu o preço desse. E aqui é uma ficha técnica de tudo, ó, tudo que a gente precisa saber sobre um celular. Então, se você está em dúvida, isso daqui vai te ajudar a fazer um comparativo e ver a questão de custo-benefício. E também consegue ver mais ou menos o tamanho do celular, consegue ver a câmera. Hoje em dia, geralmente, as câmeras são centralizadas aqui no meio, tá? Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, eu acho que sim. Mas, enfim. Por exemplo, esse primeiro celular, né, ele foi lançado em 2022, no comecinho agora de 2022. Esse daqui é do ano passado, 2021, no terceiro trimestre. E esse daqui também é desse comecinho de ano, que é o Redmi Note 11. Esse daqui, não sei que celular é esse, mas enfim. É porque eu tenho Samsung, gente, então pessoas que têm Samsung, eu sou basicamente defensora da Samsung. Mas vamos lá para o que, não somente o que interessa, acho que eu vou até trocar esse primeiro, porque ele não gostei. Lançamento não tem muita informação e eu quero mostrar informações para vocês. Ó, eu vou colocar aqui o meu celular, que eu tenho. Deixa eu ver se ele já apareceu. Eu nem precisava escrever tudo. O meu, deu até delay agora no cérebro, o meu é o M62. Às vezes eu falo 64, mas 62. Então, esse é o celular da professora. Eu não paguei tudo isso, tá? Também vou dar essas dicas, mas primeiro vamos à ficha técnica. Então, a gente consegue saber qual celular é mais novo, qual Android também é um pouco mais recente. O anúncio atrapalhando a gente, sai fora. O peso do celular. Então, ó, o meu celular ele é bem pesado por conta da bateria, mas também eu vou chegar lá. E aqui, ó, o próprio site já fala custo-benefício. Então, por exemplo, aqui para o site, o custo-benefício em questão de valor e de tudo que o celular tem, tá falando que esse Redmi Note 11 é 10 de 10. Então, ele é maravilhoso pelo preço. Só que aí, por exemplo, o meu celular, não sou doida de pagar tudo isso, não. Eu paguei, se eu não me engano, foi 1.300. Então, se a gente for considerar talvez 1.300 comparando com esse, pode ser que ele seja mais interessante. Então, aqui no custo-benefício, ele aparece o valor que está aqui na tabela, que ele busca o menor valor de mercado. Também depois eu vou mostrar. Então, né, os hardwares são bem parecidos, mas o meu, ó, já é bem interessante. É quase 9, né, de 10. A tela. Câmera, que pra gente também acaba sendo bem importante, tá? Então, ó, também tem um desempenho bacana, a câmera do celular que eu tenho, não é o que eu estou usando para gravar. Desempenho, também ele tem uma nota muito boa. Então, a gente vai avaliando os critérios e dependendo, né? Por exemplo, geralmente quando é um celular à prova d'água, ele já aparece aqui, mas nenhum desses 3 modelos que eu coloquei aqui são à prova d'água. Então, não aparece. Então, não, eu quero sim um celular à prova d'água porque, não sei, porque você quer, aí entra aqui como critério. Então, você pode focar 100% para o YouTube ou também para você utilizar, foi como eu falei, né? Você pode utilizar um celular para tudo, para gravar, editar e também utilizar como seu celular pessoal, ou você pode comprar um apenas para isso. Então, depende muito da sua questão financeira, tá? Aqui já é questão de chip, isso daqui não interfere muito no que a gente está buscando agora, tá? Aí, processador, isso já faz bastante diferença, tá? É que aqui fala tanta coisa. Mas geralmente quanto mais melhor, tá? Quando a gente vê assim processador, geralmente, né, esses daqui eu acho que são octa-core. Então tem 8 núcleos de processamento, quanto mais processador, melhor. Por quê? O processador que vai pensar em tudo que o celular está fazendo e quanto mais núcleos é como se ele tivesse mais cérebros, tá? Eu também não sou super especialista, eu entendo pelo menos assim o básico para entender o que é um pouco melhor e o que não é tão bom assim, tá? Mas basicamente é isso, o processador é como se fosse o cérebro, então a gente tem o dual core, que seriam como se fossem 2 cérebros, o quadricore, que são 4, e o octa-core, que seriam 8, né, núcleos, são 8 núcleos do processador, então ele tem 8 partes de processamento, então ele tem um processamento melhor, um processamento mais rápido, tá? Outra questão muito interessante é a RAM, que a RAM é o que faz, que de verdade eu não sei explicar, acho que talvez com tanta propriedade, então eu vou tentar explicar de um jeito que vocês consigam entender e talvez vocês até saibam mais do que eu, vocês são mais jovens e quanto mais jovens, mais espertos em relação à tecnologia. Mas, no geral, também, se você, assim como não entende tanto, quanto maior a RAM, melhor, tá? Então, esse daqui tem 6, 4 e 8. Por que eu comprei o meu celular? Porque ele tem uma RAM de 8. Então, principalmente Samsung, que a gente sabe que trava bastante,
quanto maior gigas de RAM tiver, menos ele trava. Meu celular, até hoje, ele não travou, e olha que às vezes, coitado do bichinho, viu? Ele sofre. Eu faço os vídeos, eu gravo os vídeos nele, faço edição. É que eu não sou muito de jogar jogos pesados, mas tem os joguinhos normais, ele roda tranquilamente, tá? Então isso que também a galera elogia bastante nele. Então, quanto maior as RAMs, né, os gigas de RAM, melhor. Esse daqui seria o que tem a menor RAM, 4 gigas de RAM, 6 e 8. Então, a RAM é basicamente a memória, tá? Memória RAM. Então, conforme a gente vai utilizando o celular, a gente vai abrindo os aplicativos, vai ficando na memória RAM tudo que a gente abriu. É basicamente isso, tá? Também foi como eu falei. Não sei explicar com tanta propriedade, mas para vocês entenderem. Então, ali na memória RAM, imagina como se fosse aqui, né? Eu tô abrindo várias abas. Quanto mais abas eu vou abrindo, né? Quanto mais aplicativos eu vou abrindo no meu celular, mais vai usando o espaço de memória RAM, né? E aí chega um momento que se só tem 4, logo enche. Diferente de 8, então se eu estiver utilizando 4 em um celular de 8, eu ainda vou ter metade. E nesse outro celular já estaria com a memória RAM super cheia, e aí o celular começa a travar, começa a dar aquelas engasgadas, tá? E se não ficou muito boa a minha explicação, é como eu falo, a internet é ampla e vasta, tem vários canais que explicam super melhor isso que eu estou tentando explicar para vocês, mas aqui é para pontuar as coisas importantes que a gente tem que ver antes de comprar um aparelho celular, tá? Memória max, que seria a memória interna do celular, tá? Então, todo tem 128 GB, é uma memória razoável, boa, e a vantagem é que todos têm a memória expansível, diferentemente de iPhone, que a gente sabe que a gente não tem memória expansível, que é colocar o cartão de memória. Então, aqui até aparece, ó, o celular que eu tenho é até 1024 GB, esse também e esse também, a mesma coisa. Então, eu consigo colocar um micro SD de 128 GB a mais do que já vem no meu celular. Consigo colocar até muito mais, mas só exemplificando. Então, todos, em questão de memória, estão iguais, mas aqui o que se sobressai é o celular que eu tenho hoje, que é o M62, que ele tem 8 GB de memória RAM, tá? Polegadas aqui é o tamanho da tela, elas são bem parecidas, esse primeiro, que também é o Samsung M52, eu acho que é uma versão anterior à minha, né, tem o mesmo tamanho, e esse daqui é um pouquinho só menor a tela. Então também isso interfere muitas vezes, né, a pessoa gosta de uma tela maior ou uma tela menor, ou tem uma mão pequena, o celular acaba ficando muito grande, tá? Então tem essa questão. Resolução, que também é importante, que são os pixels, que eu já falei um pouquinho em uma aula anterior, mas não me aprofundei. Mas quanto mais pixels, melhor vai ser a resolução, tá? Isso também acho que não tem segredo. Aqui proteções, algumas coisinhas também que não são tão relevantes. E aqui uma coisa bem importante, né, que seria os megapixels da câmera. Esse primeiro celular tem 3 câmeras, uma sendo de 64, 12 e 5. Esse daqui tem uma de 50, 8, 2 e 2. Geralmente essas que tem menos megapixels são câmeras que são usadas para foco, ou o foco macro. Lembra que eu falei para vocês que é para tirar foto bem de pertinho? Então, geralmente, eles captam profundidade, ou a câmera macro, né? Então, ele não necessita de tantos megapixels, tá? E no caso do meu celular tem 64 megapixels, uma de 12 e duas de 5. Agora eu não lembro qual que é qual, mas uma para profundidade, grande angular. Também não vou me adentrar muito, mas quem tiver interesse, dá para pesquisar no Google, porque tem muitos canais que falam sobre isso, tá? E também para nossa aula não ficar tão extensa. Mas também esse daqui é um outro ponto que a gente tem que se atentar, que também é que a gente vê que o meu celular tem 4 câmeras, né? Esse daqui também tem 4, mas tem 64 de câmera principal. Então é bem bacana. Cadê também o que eu queria mostrar para vocês? É isso aqui. Quanto menor esse número, que é esse Fzinho, é a abertura. Lembra que uma aula anterior não, algumas aulas atrás, eu falei da abertura da câmera? O nosso celular a gente não consegue ajustar como uma câmera profissional, porém tem essa questão que ele já vem com essa abertura. Quanto menor essa abertura, melhor essa foto, tá? Então aqui a gente já vê que a principal, ela tem a abertura de 1.8 e as outras a abertura já é um pouquinho maior, então acaba interferindo na captação de luz. Também não vou me adentrar muito para não demorar, mas também quanto menor, melhor, tá? E aqui a nossa câmera frontal, então essa daqui tem 32 e a abertura é de 2.2. Essa daqui é de 13, a abertura já é um pouco maior.
e a minha também tem 13, é igual a essa câmera frontal aqui. Então, tanto a traseira quanto a frontal são câmeras boas. Mas também lembrando que depende do modelo do celular, igual todo mundo fala que câmera de iPhone é muito melhor. Então, às vezes, a câmera do iPhone tem 10 megapixels, mas se compara com uma de 32 de um Samsung, por exemplo. E aí é realmente, talvez, conhecer pessoas que tenham, ou principalmente ver vídeos no YouTube. Tem muitas pessoas que fazem comparativos e a gente consegue ver quais são as diferenças. Às vezes não tem muita diferença, a foto só fica um pouquinho mais craqueladinha, ou dependendo da luminosidade, interfere um pouco. Então, para fazer esse comparativo, principalmente de câmeras, é legal assistir algum vídeo e a gente sabe que a internet está cheia. Então, achei esse celular igual. Antes mesmo de eu comprar esse M62, eu vi vários vídeos, várias pessoas falando. E aí, claro, eu levei tudo isso em consideração, que eu estou mostrando para vocês, e também o quesito preço, né? Que eu tinha também uma margem, o máximo que eu pago é isso, né? Então, a gente tem que ter isso também. Deixa eu ver o que é mais importante. Tudo isso é importante, mas eu tô falando mais focado, tá? Aí se tem TV, se tem rádio, eu gosto de rádio, então também foi um ponto positivo. E também o que esse celular tem de incrível é isso aqui, tá? Que esses miliamperes são a bateria. Então esse primeiro tem 5.000 miliamperes, 5.000, e o meu celular tem 7.000 miliamperes. Isso é muita, muita bateria. Lembra lá em cima no começo, quando eu falei do peso do celular? Que o meu celular é mais pesado, é porque ele tem uma bateria um pouquinho maior, né, 7.000 miliamperes, dá para passar o dia usando ele o dia inteiro tranquilo, se você usar pouco. 1 a 2 dias, se você usar pouquíssimo, dá para ficar até 3 dias, né, sem colocar ele no carregador. Então, também a questão da bateria, para quem vai gravar, às vezes é muito interessante, tá? E aí foi como eu falei, são vários quesitos. Então, a gente dá uma olhada aqui num geral, igual esse daqui fala que é 10 de 10. Eu já talvez gostaria mais do meu celular por alguns pontos que eu vou relembrar vocês, tá? Então, a memória RAM, esse daqui só tem 4 e o meu tem 8, então é o dobro. E ali é 10 de 10 comparando o preço que tá aqui na tabela, mas foi como falei pra vocês. Se eu não me engano, eu consegui pegar cashback, comprei na Black Friday, então o meu celular, se eu não me engano, ele saiu essa média de 1.200 a 1.300. É um valorzinho, eu acho caro, tá? Porque eu não tenho coragem de pagar muito caro no celular. Mas foi como eu falei, como a ideia é usar ele para uso pessoal, né? Para jogar, para mexer em redes sociais, gravar vídeos e editar. Então ele precisava realmente ter essa memória um pouquinho melhor, que todos eles estão igualados. Mas a memória RAM dele é melhor e ele tem um processador bem bacana. Foi como eu falei, eu pesquisei bastante. Então, os pontos principais que a gente tem que olhar. Claro, a gente vai dar uma olhada aqui, mas claro, se o meu celular tivesse o mesmo preço desse, que foi quase isso, paguei só um pouquinho a mais que isso, tenho certeza que aqui a nota subiria para pelo menos um 9,5, tá? Então, tem essa questão também, que aqui é um comparativo com o preço atual dele. Se a gente consegue cashback ou consegue mais barato, como eu consegui na Black Friday, já fica mais interessante. Então, a gente dá uma olhadinha nisso daqui, a gente olha os processadores, a gente vê a memória RAM, quanto maior, melhor. Memória Max, né, que é a memória interna, também quanto maior, melhor. Polegadas também, isso pode interferir se você quer um celular maior ou menor. Câmeras, então, né, saber quantos megapixels são as câmeras, tanto a principal quanto a frontal, tá, a traseira e a frontal. E aí, o outro ponto mais importante também seria essa questão da bateria, que foi como eu falei, meu celular é um pouco mais pesado porque ele tem 7.000 miliamperes de bateria, é muita bateria, tá? Tentei exemplificar bastante, até demandou um pouquinho mais de tempo do que eu imaginava, mas foi só para vocês entenderem. É claro, tenho curiosidade, eu gosto de Motorola. Pesquisa aqui os celulares que eles vão aparecer. Eu acabei pegando, né, os primeiros que tinham aparecido ali, o meu como exemplo, para explicar para vocês, né, qual foi o motivo de escolher a minha compra. Tanto que ele tá aqui, ó. Ele é bem gordinho, tá? E ele tem as 4 câmeras. E ele é um pouquinho mais gordinho que o convencional, ó. Mas ele é bem bacana para a gente conseguir gravar, conseguir fazer as coisas que a gente precisa, tá? Então vamos lá, que senão daqui a pouco passa o tempo da nossa aula. Falar um pouquinho de ring light, também não tem muito segredo, então é basicamente dar uma olhada principalmente em preço, ver se já vem com tripé. E aqui é realmente dar uma garimpada, dar uma pesquisada, ó, igual Americanas 56. Tem a ring light completa. Então, ela vem com o tripé e vem também com a ring light. Aí vem a questão da força, mas isso também eu não vou saber explicar para vocês.
né? Isso daí, geralmente, quem me ajuda é o meu noivo, então cada um tem um pouquinho de um conhecimento, então alguém que já entende um pouquinho mais também, não custa nada a gente perguntar, mas a gente encontra bastante, ó, esse daqui já é um tripé um pouquinho menorzinho, então principalmente prestar bastante atenção no anúncio para ver se é a ring light que tem as 3 cores, lembra que eu já tinha comentado? A luz branca, a luz intermediária, que é a mistura da branca com a amarela, e a amarela, que isso pode interferir quando você vai gravar, mas geralmente a gente acaba utilizando a branca, então se só tem uma cor também não tem problema, mas de preferência que ela seja branca, tá? É claro, depende do estilo de vídeo que você vai fazer. Mas aqui também vem com tripé. Então, quando vai comprar um ring light, você pode comprar apenas o ring light, né? Apenas essa parte da luz. E ver se ela já vai vir com tripé, se não vai vir, e qual a altura do tripé. Então, é bacana, né? Se às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas é um tripé de 2 metros, por exemplo. É 2 metros, eu acho que, se eu não me engano, o mais alto que tem. Eu acho que são 2 metros, se eu não me engano, tá? Que aí ele fica bem alto e aí a vantagem é que você consegue ajustar. Então, se você tá sentado, você diminui ele. Você tá em pé, você aumenta um pouco. É uma pessoa mais alta, aumenta um pouquinho mais. No caso, eu tenho 1,63 m, então não precisa de tanta coisa. Mas meu noivo, ele já tem 1,80 m, se eu não me engano. Então, ele já, se ele for gravar em pé, a gente já consegue ajustar o tripé pra ficar mais certinho pra ele. Então, né, até aqui eu tinha deixado o tripé, né? Então tem vários estilos de tripé, mas a vantagem pode ser essa. Então pesquisa separado só o ring light, quanto que é o ring light com tripé. Às vezes a diferença, né, R$20, por exemplo. Com R$20, talvez você não compre um tripé, que isso daqui já vem com ring light. Então, é basicamente fazer essa pesquisa, anotar, pesquisar com calma, ver o melhor preço, comprar em uma loja confiável, tem todas essas questões. É que o tempo não permite a gente falar tanto sobre isso, mas aqui era para trazer um geral. Então, a maioria dos ring lights, quando a gente vai comprar, ó, a gente já vê que, né, tem uns que já vem meio que vem tudo, ó. Né? Tem esse daqui, se eu não me engano, vem até, tá aqui, ó, kit completo ring light profissional com tripé 2 metros, R$60 na Americanas. Se realmente for o site da Americanas, a gente vê que ele é realmente confiável, ele é bem interessante, tá num valor bem legal, né? Que parece que até que vem o tripé, vem outras coisas. Então, sempre lê o anúncio direitinho, porque às vezes aparece uma coisa e a outra. Tem também o tamanho da ring light, ó, 26, acho que é milímetros que eles chamam, tá? Também não, não sei. Mas quanto maior vai ser maior o diâmetro dele, ou menorzinho também, a gente sabe que tem ring lights pequenininhas. Tem aquelas ring lights para celular, é que a minha não tá aqui, era exatamente essa aqui que eu ia mostrar. Ó. Aqui até fala, kit youtuber microfone lapela para celular, que eu tinha colocado aqui o microfone lapela. Então, ó, a gente consegue encontrar aqui na Amazon, não é um preço também muito caro, e ele é bacana, que ele vem, como eu falei, vem com essa espuminha, então ajuda a diminuir ruídos. Então, claro, sempre procurar sites confiáveis, Amazon, Americana, Mercado Livre ou algum, né, site que você já compra online, já tem o hábito de comprar online. Shopee também às vezes funciona, eu comprei um lapela, ele veio quebrado. Então, né, Shopee também tem lojas confiáveis, mas dependendo do que a gente vai comprar, a gente tem que tomar cuidado com a loja, tá? Também é uma super dica. E aqui foi o outro ring lightzinho que eu falei, que ele é bem pequenininho. Com certeza vocês já viram, né? Que ele é mais ou menos assim, que é de colocar em celular. Então, se você vai gravar sem tripé, vai gravar na mão, falando mesmo, esses ring lights são super legais. É que foi como eu falei, o meu não tá aqui no momento, senão teria separado e mostrado para vocês que ele tem uma luminosidade bem bacana, tá? E o tripé foi como eu falei, às vezes não compensa comprar só o tripé, a maioria dos ring lights a gente encontra já com tripé, e pegar o maior, a vantagem que a gente consegue ajustar. Ah, quero, né, gravar uma pessoa mais alta, quero gravar em pé e faço o vídeo também sentado, a gente consegue mexer e deixar ele menor ou maior. Se a gente compra só um pequenininho, né, de 1,5 m, por exemplo, o máximo que ele vai chegar é 1,5 m. Então, né, fica complicado se a gente precisa ajustar ele, tá? Galera, é basicamente isso. Né? Espero que tenha sido esclarecedor, principalmente a parte do celular, que foi como eu falei. Eu foco bastante no celular, porque o celular a gente consegue gravar e editar. Né? Se a gente tem uma câmera, a gente precisa de um computador para fazer essa edição. Então, se você tem um computador e, né, pretende comprar uma câmera, aí já fica mais interessante, mas aí essa aulinha eu vou ficar devendo, porque eu sou defensora do celular. Né? Eu mesmo utilizo um celular para gravar e editar, porque eu acho que acaba sendo mais prático, mais fácil. E aí a gente só tem que ter atenção de comprar um celular legal, tá? Ou usar o que a gente tem, que foi como eu falei, a gente não precisa comprar, né? A gente pode utilizar o que a gente tem,
da melhor forma que a gente conseguir, mas aqui eu dei dicas, né, do que seria um celular legal, tá? Acabei estendendo um pouquinho, mas bora para a nossa conclusão e para as nossas perguntinhas, tá? Então, relembrando, o orçamento de uma obra audiovisual é uma relação de todos os insumos, equipamentos e serviços que irá utilizar durante a execução do seu projeto. Ao final do desenvolvimento do roteiro, teremos todo o material necessário para orçar e planejar a execução do projeto. O orçamento bem estruturado, assim como o cronograma bem organizado, ajudam a prevenir problemas durante a produção e otimizam o tempo da equipe. Então, né, isso daqui também não vou me adentrar, que a gente já falou bastante. Então, basicamente também falei de um orçamento inicial para a gente começar no YouTube, mas foi como eu falei, se a gente resolve fazer, né, que eles não chamam de playlist, né, quando a gente faz um bloco, agora me fugiu o nome, mas quando faz um bloco só de determinada coisa, né, por exemplo, testando receitas, a gente sabe que isso a gente vai precisar comprar ingredientes para fazer as receitas, então isso vai precisar de dinheiro. Se a gente não tem dinheiro, não dá para fazer. Vamos tentar fazer um outro estilo de vídeo que, né, a gente consiga fazer com as coisas que a gente realmente tem em casa, ou gaste bem menos. Ou não, eu tenho uma verba mesmo, estou separando ali R$100 para fazer essas receitas. Se organizar para também não fugir muito do nosso orçamento, tá? Eu dei o exemplo de receita que fica um pouquinho mais fácil, tá? Mas para qualquer outra coisa a gente precisa planejar bem, e quando a gente vai iniciar no YouTube também. Então, como eu falei, a gente não precisa ter tudo, mas se a gente já tem um celular que é razoável, a gente já consegue gravar e fazer edição com tranquilidade. Quando eu falo tranquilidade, se o celular ficar travando muito ou o computador ficar travando muito, acaba que a gente gasta mais tempo, a gente acaba se estressando, isso no início pode acabar desmotivando a gente e a gente desistir, né, de se tornar um youtuber por conta desses detalhes. Então, se a gente já tem um mínimo de alguns materiais, né, como às vezes um tripé, porque se a gente apoia em qualquer lugar e o celular fica caindo, a gente também vai ficar frustrado. Então, são esses detalhes. Se a gente dá uma boa pesquisada, a gente consegue achar coisinhas mais baratas. Hoje em dia já tem, né, o kit para YouTube, que aí vem ring light, vem às vezes um tripézinho menor e um tripé maior, já vem um microfonezinho lapela, já vem algumas coisinhas. É só dar uma pesquisada, foi como eu falei, e fazer às vezes comparativo, às vezes comprar separado é mais vantajoso do que comprar junto, ou comprar junto acaba sendo mais vantajoso do que separado, e sempre buscar um site confiável. E vocês, que provavelmente a maioria é menor de idade, né? Conversem com os pais de vocês, conta do projeto, conta a ideia de vocês, e peça ajuda deles para pesquisar, para comprar, né, se vocês têm medo de sofrer algum golpe ou acontecer alguma coisa errada, tá? Que eu já sou maior, então eu já saio comprando e eu que lute, né? Mas aí vocês podem pedir ajuda para o responsável de vocês ou alguém mais velho que acredita nesse sonho de vocês de serem youtubers, tá? Então, bora para as nossas perguntinhas, senão a nossa aula vai se estender muito. E as perguntinhas são mais referentes ao conteúdo da aula, tá? Então, vamos lá. Um projeto audiovisual passa por 4 etapas de produção. Quais são? Essa também não tá difícil, né? Então, opção A, preparação, produção, pós-produção e finalização. Opção B, pré-produção, produção, finalização e roteiro. Ou opção C, pré-produção, produção, pós-produção e divulgação. Já vou passar, porque ela não está difícil. E a nossa opção C, que é a pré-produção, produção, pós-produção e divulgação. Não vou me adentrar, que a gente já falou, né? Falei disso sobre isso na aula anterior, já refrisei também nessa aula, tá? Então não vou dar muita ênfase, mas vocês têm que entender que todo esse processo é importante, foi como eu falei. Antes de iniciar aqui a gravação, arrumo meu tripé, arrumo meu lapela, deixo minha aguinha separada. Hoje que eu vou mostrar alguns materiais para vocês, já deixei aqui próximo. Então, no momento aqui da minha produção, deu super certo, então eu não vou ter trabalho com a minha pós-produção, e depois a divulgação já é outra história, tá? Mas a gente precisa elaborar isso bem direitinho para não ter intercorrências durante a nossa gravação, tá? Que já pensou ter que levantar e ir buscar em outro cômodo, ia ter que tirar a lapela, ia ter que organizar tudo, e eu já me mexo bastante, vocês sabem, já saio do enquadramento. Então, toda essa pré-produção é super importante, né? A pós-produção também, que aí tem que desmontar tudo. E, bom, falei que não ia falar e falei, né? Vamos lá. Perguntinha número 2. O que é desenvolvimento? Opção A, é a etapa dedicada à criação e elaboração do projeto. Opção B, é a etapa dedicada ao período de filmagem. Ou opção C, é a etapa dedicada à divulgação do projeto. Essa também não está difícil, então eu já vou passar. E a
A resposta correta é a opção A. É a etapa dedicada à criação e elaboração do projeto. Então, né, desenvolvimento, meio que o próprio nome já diz, é o desenvolvimento, é o desenrolar da elaboração e a criação do nosso projeto, tá? Que entra na nossa etapa de pré-produção, quando a gente desenvolve, né, a gente sabe como que vai ser a história, o que que a gente vai usar, o que que a gente vai precisar, e a partir dele a gente faz o nosso orçamento, tá? Acho que também está tranquilo, ficou fácil de entender. Pergunta número 3. Não basta apenas uma relação de itens para se montar um orçamento. É preciso também saber qual será o desenho de produção adotado, né? Então, é verdadeiro ou falso? Esse também não tá difícil, já vou passar. A opção certa é verdadeiro. Então, sim, não é só uma lista, né? A gente precisa entender exatamente o que a gente vai fazer, exatamente o que a gente vai precisar, né? O que tem que ter todo esse desenvolvimento, toda essa elaboração, para a gente saber exatamente o que a gente vai fazer, para a gente fazer um orçamento certeiro, tá bom? Perguntinha número 4. Para montar seu orçamento, você precisa primeiro ter em mãos o opção A, dinheiro, opção B, roteiro, ou opção C, equipamento. Essa também, para mim, tá fácil, mas se precisarem ver um pause, relay, foi conteúdos que a gente conversou durante a aula, tá? Então, já passando para a nossa resposta, a resposta certa é a opção B, roteiro. Para montar seu orçamento, você precisa primeiro ter em mãos o roteiro. Então, quando a gente tem um roteiro, a gente sabe, né, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai precisar, a gente consegue organizar o nosso orçamento, tá? Nossa última perguntinha número 5, também de verdadeiro ou falso. O orçamento bem estruturado, assim como o cronograma bem organizado, não fazem diferença, pois não ajuda a prevenir problemas durante a produção e também não otimiza o tempo da equipe. Esse também não tá difícil, né? Foi como eu falei, foi os conteúdos da aula. Ali mais no finalzinho eu acabei trazendo outras informações, mas é mais referente ao conteúdo mais teórico, tá? Então, já passando para a nossa resposta, é falso. Então, não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário. Então, né, o orçamento bem estruturado, assim como o cronograma bem organizado, não fazem diferença. Errado, né? E pois não ajuda a prevenir problemas durante a produção e também não otimiza o tempo da equipe. Não. É 100% ao contrário. Quando a gente tem bem elaborado o nosso cronograma, né, o nosso planejamento, a nossa organização, quando a gente faz o orçamento, quando a gente segue todas essas etapas que a gente vem falando nessas duas últimas aulas, a gente otimiza tempo, né? Aqui foi como eu falei, falando a nível cinema, né? A gente otimiza tempo de uma equipe, então é uma elaboração muito maior. No nosso caso, né, no nosso dia a dia, como youtubers, a gente sabe que isso é um pouquinho menor, então são problemas que acabam sendo mais fáceis de se resolver. Mas, claro, se a gente já deixa tudo preparado, tudo organizado, a possibilidade de ocorrer erros é muito menor, tá? Então, essa alternativa é falsa, porque ela é completamente o oposto do que tá ali, tá? Galerinha, chegamos ao fim da nossa aula. Hoje ela foi um pouquinho diferente, mostrei um pouquinho mais sobre celulares, né, para vocês, contei um pouquinho mais dos equipamentos que eu tenho, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E como eu sempre digo no final das nossas aulas, se vocês se interessaram, ficaram com dúvida, né, referente a alguma coisa, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento, é só pesquisar. Tem muito canal que fala, né, sobre celulares. E aí vocês conseguem ver, né, a câmera, o desempenho e saber qual o melhor celular que vai se adequar para você. Porque muitas vezes você quer gravar vídeo no YouTube, quer editar e também quer jogar. Então vai ter um celular que talvez seja mais interessante do que os que eu mostrei, né? Eu acabei mostrando só 2 e 3 basicamente com o meu, que foi o que eu escolhi, mas aí eu expliquei a minha escolha para vocês. Foi como eu falei, eu não jogo jogos pesados, são jogos geralmente muito leves, e o meu foco é para usar, né, como uso pessoal no dia a dia, acessar redes sociais, WhatsApp, fazer ligações, gravar e editar vídeo. Então para mim ele está perfeito, ele funciona no que eu preciso, tá? E se você quiser usar de uma forma diferente, ou eu só quero gravar, você pode focar às vezes em um celular que tem, né, uma RAM um pouco menor, que não vai interferir tanto ali na hora de editar, e buscar uma câmera que seja melhor, um celular às vezes que é prova d'água, não sei. Foi como eu falei, vai depender da sua necessidade e do que você deseja, tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei essa aula muito legal, ela foi bem diferente e eu amei fazê-la. E eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Bons estudos a todos, até a próxima e tchau, tchau!